Hello guys, welcome. Good afternoon. How are you guys doing? Como é que vocês estão? Gente, tô meio perdida aqui. Eu queria colocar o tema da live aqui, deixar pinado, mas eu não sei como é que faz isso, gente. Mas tudo bem. Ah. E aí, como é que vocês estão? How are you guys? Can you hear me and see me? Consegue me ver e ouvir bem? Tá tudo tranquilo aí? Porque às vezes minha conexão aqui dá uns bugs. Vamos lá. Carol já tá por aqui. Hi, Carol. Vou te adicionar aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Good afternoon, Rafa. Hey, Carol. Oiê, tudo bem? Tudo. Deixa eu só digitar aqui para poder... E você escreve nos comentários e aí aparece a opção de fixar. Beleza. Cadê? Hoje vai ter um bate-papo legal com a Carol sobre o inglês da vida real. Ai, gente, deixa eu botar um filtro aqui, né? Porque ninguém é obrigado a ver minha cara segunda-feira. Agora, fixo. Não quer fixar, não faz. Não tá aparecendo a opção de fixar? Não. Que estranho. Normalmente você escreve o comentário aí ele aparece a opção de deixar fixado. Meu celular é todo bugado. Já tá pedindo a rede, sabe? Ah, Mas enfim, entendi. então, mais uma vez sejam todos bem-vindos. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo muito gostoso aqui com a Carol sobre o inglês da vida real. Para quem não sabe, né, a Carol vai contar um pouco mais pra gente, mas ela mora em London, né? E a gente vai ouvir um pouquinho da história dela, de como foi a experiência dela. E aí, espero que vocês gostem. Quem tiver perguntas para fazer aqui também pode mandar pra gente. E para quem não me conhece, né? Meu nome é Ana, eu sou professora de inglês há mais de 10 anos. E hoje eu trabalho focado em pronúncia, né? Ajudando as pessoas aí a perder o medo de destravar a pronúncia e conseguir se comunicar em inglês de verdade. E a Carol, então, está aqui com a gente hoje. Carol, conta aí para mim. Você mora em Londres, né? Mas eu sei que você não foi o primeiro lugar que você foi morar, né? Não, não foi. Então, primeiro, o que te levou para fora do país? É oportunidade mesmo. Tipo, eu queria ter uma oportunidade de vida melhor. Queria ter Uhum, a oportunidade de sair do Brasil, de sair da realidade do Brasil, que nunca foi fácil, não é de agora, uhum, nunca foi fácil. E aí, a minha mãe, ela é filha de portugueses, então o meu avô era português, e por causa disso, ela tinha possibilidade de ter a nacionalidade portuguesa. uhum, E aí ela sempre contou, né? Ela sempre contava as histórias do meu avô. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu então decidi que eu ia atrás desse passaporte. Eu ia atrás uhum. dessa nacionalidade. E aí, com 18 anos, eu consegui reunir os documentos assim, mais ou menos, que eu precisava. E me aventurei indo embora, assim, de vez. Eu nem tinha documento, nem tinha nada, nem sabia muita coisa, não tinha internet em casa, não tinha nem computador, que dirá internet. O celular Foi ainda com a era cara e a aqueles coragem. tijolinhos ainda. Aí eu dei uns pulos lá, minha avó me ajudou, fez uns contatinhos e aí deu certo. Aí você E foi para Portugal primeiro, né? fui para Portugal primeiro. Aí eu morei em Quanto Portugal tempo? 10 anos. 10 anos em Portugal. Uhum. E aí depois você foi para Londres. Aí depois eu vim para Londres. Quando eu fui para Quanto tempo Portugal, você ficou? passados alguns anos, a minha família toda foi também, acho que passados uns 2 anos só. Eles foram para lá também. E aí, quando a minha mãe resolveu voltar para o Brasil, aí eu falei, eu tinha vindo já para Londres de férias e tinha sentido assim uma atmosfera muito boa. Eu falei, aqui tem novas oportunidades. Então eu vou atrás de novo de oportunidades. E aí, quando a minha mãe voltou para o Brasil, eu vim me aventurar em Londres. Entendi. E me conta, você, antes de ir para Portugal, você já tinha estudado inglês, já falava inglês? Não.
The Books on the Table, né? Da escola pública do Brasil, assim. A escola já ensina pouco e a gente aprende menos ainda, porque, tipo, pra quê, né? Não Uhum. vou usar isso nunca. Entendi. E você estava em Portugal antes de ir para Londres? Muito pouco também, quase nada praticamente. Tinha assim alguma uma palavra ou outra, não tinha nenhuma frase inteira, por exemplo. Era bem ruim mesmo. Quando eu cheguei em Londres, eu Uhum. tive que aprender tudo na raça. Raça. Uau! E como é que foi essa experiência? Foi difícil, foi assim, foi bem complicado, na verdade, no começo, porque eu não conseguia fazer muita coisa, né? Não conseguia andar para muita coisa, para muitos lugares. Tinha que arranjar um trabalho, mas não sabia bem como que eu ia fazer isso. E foi até uma coisa muito bizarra, porque eu nunca tive muita vergonha das coisas, sabe? Então eu ia fazendo. E aí o que que aconteceu? Eu tava andando no shopping, tinha ido passear no shopping, e eu tava com uma amiga minha. E aí ela falava inglês, eu não falava nada. E daí eu sou esteticista, né? Eu já trabalho com estética há muitos anos. Eu vim pro digital recentemente, tem menos de um ano que eu trabalho com a internet, mas de profissão mesmo, eu sou esteticista. E aí eu tinha visto no meio do shopping um quiosquezinho era um nail bar. Então era aqueles quiosquezinhos de manicure express. Eu ia lá, pintava as unhas e tal. Era esse, o job. Falei, bom, fácil, né? Não preciso conversar muito, não preciso. É uma coisa que eu sei fazer, não preciso que ninguém me ensine. Então, fechou. Vou procurar emprego aí. Só como é que eu conversava com a pessoa se eu não sabia falar nada? Aí eu fui com essa minha amiga e falei, você traduz pro cara e fala que eu tô procurando emprego. E aí foi exatamente o que ela fez. Ela traduzia pra ele e eu só ficava rindo, né? Só sorrindo e acenando. É, fazer unha, né? Então, é isso aí. E aí ela tinha me falado assim umas frases pra eu falar, pra eu repetir. Eu repeti as frases e o cara só falou assim: "Tá, beleza, não tem problema. Vamos, eu vou esperar só a minha gerente voltar, ela faz um teste, se ela passar, ela fica". Falei: "Fechou". Aí quando a gerente voltou, eu fiz o teste, que era só pra pintar as unhas de uma menina lá. E aí ela falou: "Ah, você pinta bem, pode ficar aí". Eu falei: "Mano, não sei nem falar". Tipo, só falei thank you, que era o que eu sabia. E ficou por isso mesmo. E eu ainda trabalhei uns 4 meses nesse lugar. Foi muito Uau! louco. Só que aí logo quando eu comecei a trabalhar, eu fui procurar uma escola, né? Então eu Uhum. comecei a trabalhar nesse lugar à tarde e durante as manhãs, que eram das 8 às 10, todos os dias, segunda a sexta, eu ia para a escola. E era uma Uhum. escola voltada, não sei se você conhece, Ana, é o método Callan. Sim. Então, eu fazia isso daí porque era conversação e era isso que eu precisava saber. Eu não precisava estudar gramática, eu não precisava estudar. Eu tinha que me virar, eu tinha que aprender a me comunicar, porque eu não sabia dar troco, eu não sabia, tipo, eu pego o ônibus e depois. Eu Uhum. vou de metrô e faço o quê? Se eu pegar o ônibus errado, se eu pegar o metrô errado, tô ferrado, quando você pedir uma informação. Então foi o que eu fiz. E aí, depois eu saí desse quiosque e arranjei um outro trabalho, também num salão, aí já era um salão mais arrumado e tal. E eu falei, olha, eu só tenho uma objeção. Eu para trabalhar aqui não posso entrar de manhã porque eu tenho que ir para a escola. Uhum. Aí eu posso fechar o salão, não tem problema, mas eu preciso ir para a escola. E aí eu fui fazer o método Callan por 7 meses e o que eu estudava na escola eu praticava no salão quando eu ia para o Uhum. trabalho. Então foi aí que me salvou, porque senão eu tava ferrada, porque eu não ia conseguir Uhum. fazer nada, porque eu não Não, conseguia, não e isso que conseguia você me está comunicar. mencionando é algo muito importante, né? Porque e é uma das coisas que eu vejo que a gente sofre bastante aqui no Brasil em si, porque a gente não tem um lugar para praticar. E você só aprender e não colocar em prática, você acaba caindo no esquecimento, aquilo fica meio que inútil para você. E Exato. você mencionando o método Callan é bem interessante. Eu trabalhei com o método Callan por um tempo. Eu cheguei a dar aula Ai, para uma que escola legal. aqui em São Paulo, que usava o método Callan. E é um método assim que é muito interessante, porque é um método que, para mim, para o meu aprendizado, eu acho que não funcionaria. Mas eu vi que na prática ele funciona para muitas pessoas. E ter tido essa experiência com o Callan me fez perceber que não existe aquele método que é o perfeito, ideal, que vai funcionar com todo mundo. Existem
pessoas e pessoas, métodos e métodos. E pelo que você está contando, então, a sua experiência com o método Callan para você foi muito boa. Foi muito desafiadora, na verdade, porque, para quem não sabe, o método Callan é tipo quando você ensina o seu filho a falar. Então você fica o dia inteiro, mamãe, mamãe, esse é o papai, esse é o papai. Não, essa é a mamãe. Não, como que é o nome? Mamãe. É isso que eles fazem com a gente. Então, os primeiros 2 livros eu falava, meu Deus, ou vai ou racha, porque, putz, grila, que negócio difícil. Difícil de aturar, porque tem coisa, tipo assim, né? Eu não sabia nada de inglês, mas as palavras que eu sabia eu não queria ficar repetindo. E eu tinha que repetir, até para corrigir pronúncia e tal. E aí era complicado, porque às vezes para mim eu tenho uma facilidade com o acento das coisas. Então, para mim, eu entendia, pegava e pronto. Mas os meus colegas, e cada um na sua idade, porque a sala era bem misturada, e línguas diferentes, tinha árabe, tinha chinês, tinha brasileiro, tinha português, tinha, sei lá, espanhol, tinha um monte de gente na sala. E cada idioma, a pronúncia do inglês é diferente. Então, se eu ouvir um indiano falando, é diferente de um chinês, que é diferente do espanhol. E espanhol, para pronunciar determinadas sílabas em inglês, é um inferno. A chinesa, meu Deus, imagina, a chinês fala é assim que eles se comunicam. Então você imagina bem fazer nasal, né? Exato, imagina fazer um chinês falar, sei lá o quê, em inglês. É mais complicado. Então o processo ainda era mais lento. Então eu fiquei 2 meses que eu tava tipo, meu Deus do céu, eu não vou desistir, mas foi bem difícil. Mas aí, à medida que a turma foi avançando, foi ficando difícil para mim também. Aí eu comecei a falar, não, ok, então vamos aprender agora, porque tá ficando difícil para mim também. Então é porque tá vindo coisa nova. E um comentário bem interessante, quando eu trabalhei com o método Callan, eu cheguei a fazer o teste com a minha mãe. Eu ensinei ela o It's a pen, it's a pen. Eu acho que até hoje, se eu mostrar uma caneta para ela, ela sabe falar que é como falar uma caneta em inglês. O negócio fixa. Porque é bastante é muito repetitivo. E uma curiosidade, porque uma coisa que eu percebo das escolas tradicionais aqui no Brasil é que o que a gente aprende em sala nem sempre condiz com o que a gente vê na realidade, no dia a dia. Você sentiu isso na sua experiência? O que você aprendia em sala condizia com o que você usava realmente no dia a dia, ou você viu assim algumas diferenças? Eu acho que condizia porque como as frases que eles colocavam, porque assim, né, eu já tinha feito algumas outras aulas de inglês antes, que eu já tinha tentado aprender inglês antes, mas eu achava um pé no saco, porque eu falava, meu, eu não vou, era bom para você ler, era bom para você escrever, mas não era bom para você falar. E quando eu fui para o método Callan, eu achei excelente, porque eu não precisava escrever e não precisava ler, eu só tinha que falar. Então eu li algumas coisas, porque tinha um livro, então eu li algumas coisas, mas o livro não tinha aquela parte gramatical do tipo, escreva a frase no presente, escreva a frase no passado, escreva a frase no futuro, não sei das quantas. Então, como não tinha essa parte, era mesmo o livro está em cima da mesa, o livro está embaixo da mesa, o livro está na parede, o livro está no teto, o livro está no chão. Isso para mim era melhor, porque aí eu sabia o que era o teto, onde é que era a parede, porque eu precisava desse vocabulário. Eu precisava saber chegar para uma pessoa e falar, vamos até lá embaixo, vamos nos sentar naquela cadeira, vamos, sabe? Isso eu precisava para o meu trabalho. Então, nesse método eu achei bom por causa disso. Nos métodos tradicionais eu acho bem mais difícil no meu modo de aprender, porque é isso, eu não acho prático. Sim, exatamente isso. Eu fiz uma live na semana passada, se não me engano, com o Mal, ele é um outro teacher, também Hermione, e a gente falou exatamente sobre isso, a questão de que existe essa ideia de que para você falar inglês, você tem que entender de gramática, você tem que ter aquela gramática perfeita, e não é exatamente assim que funciona, né? Não. Você, assim, mais uma vez, não condenando a gramática faz parte do dia a dia, a gente usa ela, mas a gente não precisa fazer aquela coisa assim, não, tem que ser assim, porque é assim que funciona, é assim que é a regra. Não é assim que funciona na vida real, né? No dia a dia, as coisas, elas acabam mudando bastante. É claro que a gramática é importante, porque é assim, minha gramática é uma bosta até hoje. Eu falo um monte de coisa errada,
até hoje, conjugo os verbos do jeito errado até hoje, porque faltou essa lacuna. Mas eu tive que optar. Ou eu aprendia a me comunicar, ou eu aprendia a falar Uhum, perfeitinho, ia demorar mais tempo, e aí eu ia sofrer um pouquinho uhum. mais. E aí, tanto que hoje em dia eu busco algumas coisas de gramática para corrigir, porque estava bem tupiniquinha a coisa. Uhum. Mas Mas foi bom. é o que a Jaque comentou aqui, ó. Não sabemos nem português perfeitamente. Exato. Então, algumas pessoas elas têm essa ideia de que inglês fluente é um inglês perfeito, gramaticalmente perfeito, só que nem no português a gente faz isso. Então, por que a gente exige tanto na hora do inglês, né? E, Exato. e assim, e mesmo você falando aí algumas coisinhas erradas, você consegue se comunicar, não consegue? Ah, super. A minha mãe, gente, a minha mãe mora aqui. A minha mãe não fala inglês. Vocês têm que ver minha mãe falando inglês. Ela faz tudo. Ela compra o passe, ela entra no ônibus, ela anda de ônibus para cima e para baixo, ela pergunta, ela mistura o português, o inglês, o francês, o árabe, o chinês, o tupiniquim. Ela mistura tudo, se comunica, tipo, e vai. E vive. Uhum. Que É legal. muito engraçado. É muito engraçado. E a minha mãe trabalha como diarista. E aí é Uhum. muito engraçado. Toda vez que a minha mãe tem que trocar as camas, ela conta histórias assim muito, muito hilárias. Quando ela fala que tem que trocar os lençóis da cama, a gente dá muita risada. Quando ela fala lá pro pessoa dona da casa, ela fala, onde é que tá o shit? E aí a mulher fala, o quê? Essa daí são uma daquelas palavrinhas que se você não toma cuidado, está falando outra coisa. Exatamente, é muito engraçado. Quando ela conta a reação das pessoas, a expressão das pessoas, até que as pessoas entendam que é aquilo. Aí ela fala, da bad. Aí a pessoa, ah! E você, falando dessas pronúncias assim que são meio, em inglês a gente diria tricky, né? São que causam assim meio uma armadilha. Você já passou alguma situação, algum perrengue por conta de alguma pronúncia, alguma coisa assim? Tem uma história muito engraçada sobre isso, que lá nesse salão que eu trabalhava, o salão era colombiano. Então, as funcionárias do salão, elas eram praticamente latinas, né, de vários lugares da América Latina, que falam espanhol, da Espanha, acho que só, né, Latinoamérica e Espanha. Então, o sotaque deles é mais puxado, assim, mais carregado. E por ser da Latinoamérica, o inglês que eles falam é americano, não Uhum. é o inglês britânico. E aí, eu lembro que teve uma situação que foi muito engraçada. Tava uma cliente lá fazendo para fazer arranjar as unhas e tava uma colega minha arranjando os pés dela e acho que eu acho que estava arranjando as unhas das mãos e ao lado tinha mais umas outras colegas trabalhando também com outras clientes. E a dona do salão, né, colombiana, ela trazia muitos produtos da Colômbia para serem utilizados e às vezes ela vendia também, tipo base, top coat, algumas coisas assim, alguns cremes, algumas coisas eram colombianos, que era da marca dela. E aí eu lembro que tinha chegado nessa época uma base nova, que era uma base fortalecedora, que chamava unhas de ferro, né? Em espanhol ela era unhas de hierro. E aí elas tentando explicar que era uma base nova, que era uma base fortalecedora e que chamava unhas de ferro. E elas tentavam explicar isso para a cliente. A cliente entendeu, beleza, uma base fortalecedora. Ela, sim, this is iron nail. E aí a cliente ficou, é o quê? Iron nail. Eu não sabia falar inglês, eu ainda estava muito aprendendo. Só que eu tinha aprendido os metais. Naquele mesmo dia eu tinha aprendido os metais no Cala. Né? Então eles tinham explicado tudo, como é que chamava, o steel, isso aqui, o silver, lanana, gold, lanana. E aí a cliente estava assim, tipo, não tô entendendo o que é essa base. Aí assim, morrendo meio que de vergonha, falei, meu, eu não vou corrigir as minhas colegas, não, sabe assim? Falei, aí eu só virei pra cliente e falei, Iron Nail. Aí ela, Iron Nail! E aí as minhas amigas assim, nossa, desculpa pelo seu inglês posh. Desculpa se você sabe falar a pronúncia British, é que a gente não consegue. E eu dei tanta risada, porque eu fiquei com vergonha. Que no final tava todo mundo dando risada, mas eu falei, mano, corrigir alguém é muito chato. E ainda Uhum. corrigir alguém na frente da cliente, né? Tipo, é mais chato ainda. Só que depois todo mundo caiu na risada. E ela, ai, desculpa se você só falar, ai, Anel.
Não, e é interessante você ter mencionado exatamente essa palavra, porque é uma palavra que eu diria que a maioria fala errado, em especial aqui, falar assim, na América Latina, por conta do R, né? Como você mencionou, no espanhol tem esse R bem marcado, e no Uhum. português, assim, querendo ou não, em algumas palavras também. E as pessoas tendem a falar o iron, querendo falar o R, mas não é, né? É. Para quem não sabe, a gente vai falar iron. Não tem o R marcado como a maioria das pessoas fala. Então, por exemplo, o nosso Homem de Ferro não é Iron Man, né? É Iron Man, Iron Man. Então, e você ainda consegue falar com sotaque assim, britânico, que é muito bonito. É, Ah, eles não falam muito iron, eles falam iron. 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 E, Tudo aqui termina com A, né? e como foi para você essa adaptação ao inglês britânico? Apesar de que você não falava inglês antes, né? Mas eu sei que o inglês britânico ele tem algumas características, né, que deixam eles acabam sendo acaba sendo um pouco diferente do americano, né? O americano ele é mais, se a gente puder falar assim, o americano ele é mais semelhante ao português no sentido dos R's, de como eles falam. Já o britânico não, o britânico some tudo, né? Então, como foi para você essa experiência? Como eu não falava outro inglês, foi tranquilo, porque eu aprendi o inglês daqui, falava com as pessoas daqui, então foi tranquilo. Uma coisa que eu, depois dessa experiência que aconteceu lá, da pronúncia do nome da base, o que eu percebi era eu tinha que tentar falar o mais parecido com eles para eu conseguir me fazer comunicar melhor, para eu não passar por esse perrengue de novo. Porque depois eu falei, e se fosse eu que estivesse tentando me fazer entender e a pessoa não entende porque eu não consigo expressar de um jeito que ela entenda. E foi aí que eu comecei a pensar, falei, eu acho que eu vou ter que fazer um esforço maior para conseguir falar mais ou menos com a mesma entonação para ver se fica mais fácil Uhum, o diálogo. uhum, Tem palavras que eu não consigo pronunciar, mas tá ficando. É um treino diário, né? Tem 6 anos que eu tô aqui. uhum, E todo dia eu uhum, aprendo alguma coisa nova. sim, E, e como eu trabalho com ela, com clientes, assim, eu consigo ir pegando todo dia uma coisinha nova. É mais fácil ouvir no rádio também. Antes eu não entendia uma uhum, palavra do rádio. E, e hoje eu até saí de carro, toda vez que eu saio de carro, eu ligo o rádio para ficar ouvindo eles falarem. Então, para mim, não me sou estranho agora. uhum, Mas era difícil, porque as poucas palavras que eu sabia, elas eram com sotaque americano, né? Com acento americano. E uhum. depois mudar para o acento daqui, você fica, não tô entendendo nada. Dá uma, Por dá eles ficar um pouco comerem perdido. algumas letrinhas. Então, E eu queria comentar um negócio que você falou algo muito interessante sobre a questão de você buscar hoje falar o mais parecido com eles possível. E esse até é um dos engloba um pouco o tema, né, do curso que eu vou dar agora, que começa quarta-feira. A gente tem um curso gratuito sobre Speak Like a Native, esse é o tema. E existe muita controvérsia com relação a isso, porque as pessoas falam, não, você não precisa falar como um nativo, você pode manter o seu sotaque, pode manter as suas características e tudo mais. E em nenhum momento, quando a gente fala sobre falar como um nativo, a gente está falando sobre perder as nossas características. Mas exatamente o ponto que você mencionou, de conseguir ser entendido melhor. Porque quanto exato. mais semelhante você falar a um nativo, mais fácil vai se tornar a comunicação. Exato. E esse é até um dos temas das aulas que eu estou preparando hoje. A minha terceira aula vai ser sobre isso. E, isso é muito importante, em especial para a comunicação, porque eu tive uma experiência, eu não cheguei a morar na Inglaterra, mas digamos que eu trabalhei for the Queen. Eu trabalhei no navio britânico. Eu trabalhei na Cunard, no Queen Elizabeth. E lá eu tinha um amigo da Índia. O nome dele é Josh. Só que assim, o Josh, ele não falava um inglês bonitinho, igual o Raj do The Big Bang Theory, sabe? Não era aquele indiano assim, aquele sotaque que você fala, ai, que bonitinho, é gostoso de ouvir, que dá para entender. Não. Ele falava o inglês normal, ok. Só que às vezes ele queria falar o inglês da mesma maneira que ele falava o hindu, a língua dele. Ai, E Jesus. o hindu é extremamente rápida.
eu, particularmente, eu falo português rápido às vezes. Algumas vezes as pessoas têm que falar para mim maneirar. A minha irmã, às vezes, quando vê algum vídeo meu, ela fala, não dá para assistir em 2.0, Ana, porque você já fala em 2.0. Mas a língua indiana em si, o hindu, ele é uma língua muito rápida. E eu lembro, até hoje, um dia esse meu amigo ele veio falar comigo, e ele falou um negócio que eu falei, gente, calma aí, Josh, slow down, say it again. Eu tive que pedir para ele repetir. Por quê? Porque ele estava querendo falar da mesma maneira que ele falava a língua dele. Uhum. E aí, isso atrapalha muito, não só atrapalha, como às vezes torna a comunicação impossível. Então, essa coisa de você buscar encontrar assim, uma maneira de falar o mais parecido possível com o nativo é muito importante. Eu acho isso super importante para conseguir melhorar a comunicação, para melhorar o seu ouvido também. Uhum. E eu não acho nada errado nisso, porque eu já ouvi em algumas rodinhas assim de pessoas, o pessoal falando, eu acho meio babaca você ficar querendo imitar o sotaque das outras pessoas, você se descaracteriza e tal. Mas eu não acho que tem nada a ver com isso, porque eu acho que é justamente para você conseguir facilitar a comunicação. Como passa por essas situações, né, do tipo, o Josh falava muito rápido, a outra falava com R muito forte. Já vi outras situações também. Tem gente que mora aqui há 30 anos e fala como se tivesse acabado de aprender a primeira frase em inglês. Tipo, não faz o menor esforço para conseguir melhorar algumas coisas. E são pessoas que estão, tipo, extremamente imersas na língua, porque às vezes tem família, amigos, pessoal de trabalho, sei lá, marido, mulher, não sei o quê, que fala inglês o tempo todo. Então a pessoa fala 24 horas por dia, a pessoa fala 24 horas por dia, num acento difícil de você entender, que até eu, quando escuto a pessoa falando, é difícil Uhum. pra mim também entender o que ela tá falando. Eu falo, meu, por que a pessoa não é, tipo, não é falar igual? Porque não dá pra falar igual. Eu, pelo Uhum. menos, não consigo falar igual. Embora eu consiga imitar bastante, mas é uma imitação, gente. É um negocinho genérico, não sai Uhum. 100%. Mas eu me esforço que é justamente para conseguir me fazer entender melhor pelo telefone, quando eu tô num restaurante, numa situação, porque tem e depende, eu acho que também depende de onde você vai, sabe? Tem pessoas que têm um sotaque, assim, um acento muito mais fácil de você entender. Tem gente que fala de um jeito comendo as letras todas e você fica assim, tipo, o que que a pessoa tá falando? Porque até hoje, quando eu vejo, por exemplo, se eu vou na casa de uma pessoa e tá conversando a mãe e o filho, às vezes eu não consigo entender o que que eles estão falando. Porque dentro da Uhum. rotina deles, eles sabem do que eles estão falando. E se eles são de alguma região específica, eles praticamente, tipo, Principalmente na só Inglaterra. abre a boca e se comunicam e eu fico assim, mas isso é o que ele falou? Não entendi nada. Então, essa questão Eu de tinha. tentar falar, né, como um nativo, te ajuda nisso, pra você não passar esses papelão. Assim. Uhum. Exatamente. E não é sobre, complementando o que você falou, não é uma questão de perder a sua identidade, mas encontrar a sua identidade versão inglês. É Exato. você se descobrir, é descobrir a sua persona nesse idioma. E não sei se você já percebeu isso, mas você já percebeu que quando você fala português e quando você fala inglês são duas coisas diferentes? Você percebe essa diferença? Of course. É interessante, né? É, a A, gente a, muda. na terceira aula do meu curso gratuito, eu vou falar exatamente sobre isso, sobre essa diferença, sabe? Que o nosso, não só o nosso tom de voz muda, mas o placement, que é de onde vem a nossa voz, muda. E isso não é só com relação a inglês e português. Se a gente for pensar em outras línguas, cada voz ela vai ressoar num lugar diferente, né? Por exemplo, chinês e japonês, eles são muito a gente fala que é na cabeça. Eles são o pitch deles, né? O tom deles é geralmente muito alto e a voz deles está concentrada aqui. O português ele tem muitos sons nasais. O espanhol já não tem som nasal, pelo que eu lembro. Eu estudei muito pouco, mas o espanhol ele tem sons mais abertos. Por exemplo, o meu nome em espanhol eles não vão falar Ana, eles vão falar Ana. Então, esses sons mais abertos. O francês, você tem aquele R que arranha a garganta toda. Então, Sim. cada língua ela tem as suas particularidades e quando a gente está estudando, a gente tem que buscar adaptar
a nossa voz a essas particularidades, porque elas vão influenciar na nossa comunicação, né? E, Exato. E mesmo a nossa e expressão, acho que a nossa expressão também muda, a sim, entonação muda, o tom da voz muda. Eu acho que é todo assim um conjunto de coisas que muda quando você fala outra língua, né? É completamente diferente. é como ser um ator ou uma atriz. Por exemplo, como eu trabalhei 1 ano e meio nesse salão com as latinas, era muito engraçado, porque eu não sabia falar inglês. Se eu falasse em português, elas não me entendiam. Porque eu não sei o que acontece na cabeça deles, mas se eles falam, eu entendo, se eu falo, eles não entendem. E então eu fui obrigada a aprender. Obrigada entre aspas, né? Mas eu tive que aprender o inglês para poder me sobreviver aqui e aprender o espanhol para sobreviver no trabalho. Porque então eu falei, então, ó, a gente faz um acordo. Vocês me ensinam espanhol e as clientes me ensinam inglês e aí tá tudo certo. Então eu aprendi as duas línguas em simultâneo. E eu me lembro que quando eu conversava, depois de uns meses que eu fui aprendendo mais, quando eu conversava com elas, parecia a novela Marimar, sabe? Novela Maria do Bairro, assim. Porque é muito drama. Elas tem um Uhum, drama na. Ai, você não sabe! Mas é assim, uma coisa do tipo, não é nada. É só, você não sabe, eu uhum, acabei de almoçar uma pizza. Ai, uhum. ai, que me gusta tanto! Ai, que não sei o que. Eu falo assim, precisa falar desse jeito. Não, É muito e, engraçado. e é bem assim mesmo, é bem assim. É como se parar para analisar, por exemplo, italiano. Italiano fala muito com as mãos. Então, E fala, parece estar brigando também. Porque exatamente. fala muito assim, mas as palavras são mais duras também. Parece que falam que Uhum, estão brigando com alguém. sim. Então, assim, é interessante a gente notar isso, e não só nas línguas inglês, português, mas em outras, para a gente poder entender o que a gente precisa realmente fazer para aprender o idioma. A gente precisa, não é só uma questão de aprender palavras novas ou aprender uma regra gramatical nova, é aprender todo um contexto, né? Ah, a maneira como as pessoas se comunicam naquele local. Porque às vezes, como você mencionou, o colombiano tem essa coisa assim de falar o É dramático, o né? drama. Mas você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, dependendo da região, se você for numa região assim de sul, interior, sabe? Vai ser bem aquele bem arrastado, bem tranquilo. E às vezes, se você vai para Nova York, vai ser aquele inglês assim, tipo paulista, português de paulista, né? Aquela coisa bem acelerada. E você tem que achar uma forma, né, de se adaptar àquilo que você quer, né? Um, eu tinha o costume de assistir muito The X Factor, a versão britânica, que eu acho sensacional. E frequentemente, né, iam ali cantores de regiões diferentes da Inglaterra e é um negócio absurdo a diferença de De sotaques, accent. dependendo da região. Você já teve algum contato com algum sotaque de alguma região que você falou assim, não, não dá para entender? A Escócia. Escócia. Na Escócia você não entende nada. Teve uma situação que foi muito bizarra. Eu trabalho, de vez em quando, eu ainda trabalho por um app, que é uma app de mobile beauty. É como se fosse um Uhum, Uber de beleza. E é um Uber Luxury. É um Uber Luxury, é uma empresa Luxury. E aí eu fui trabalhar na casa de uma pessoa e tal. E eu tava arranjando as unhas da filha da senhora e elas conversando e tal. E era uma senhora assim, muito alta, branca, muito loira, com um olho muito azul. E aí eu falei, parece russa, né? Algum país de leste, alguma coisa assim. E aí, ela parecia muito russa. E ela conversando com a filha, blá 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 blá. Blá. Falei, bom, então tá bom. Tá aí, deixa as duas conversar, né? E aí depois, quando chegou na vez da senhora, deu arranjar as unhas da senhora, a senhora sentou e começou a falar comigo. Ai, Caroline, Caroline, eu. É, russa. Aí eu tava fazendo o meu trabalho e depois ela continuou conversando com a filha e chegou um dado momento que ela virou pra filha e falou assim: But Abigail, I'm Scottish. Tipo, eu fiz assim na cadeira. Falei, não, não é possível. Não, ela não é escocesa. A gente mora no mesmo país, eu não entendo o que ela tá falando.
Embora, né, seja Escócia e Inglaterra, mas tá dentro do Reino Unido. E aí eu falei, não é possível. Eu não consegui entender uma palavra do que a mulher estava dizendo, porque eu jurei, eu pus na minha cabeça que a mulher estava falando russo. E daí Uhum. ela solta essa, I'm Scottish. E falei, não, não é possível. E o escocês, ele tem esse acento que parece um imigrante de algum outro lugar, porque teve Sim. até uma série, uma minissérie que passou na BBC, que o ator principal era escocês. E a série aconteceu aqui em Londres, tá? Não sei o quê. Só que o ator era escocês. E quando ele ia falar, ele falava sorry, sorry. Em inglês não fala sorry, fala sorry. Uhum. E aí ele falava sorry. E eu falei assim, oh, cara. E ele também, né, eles são mais brancos, tem um olho mais claro. Que em inglês não é tão branco e nem tem um olho tão claro. E aí eu pensava também que ele fosse, sei lá, de algum outro país. E aí quando a gente foi ver, na verdade o cara era escocês. Eu falei, meu, é muito diferente. É Ah, bizarro, você não entende. se eu não me engano, agora eu não lembro se é da Escócia, mas eu sei que tem uma região no Reino Unido onde, por exemplo, ao invés de falar myself, eles falam myself. Não sei se é na Escócia que eles fazem isso. Eles trocam o my por me no myself. E aí essas alterações, elas realmente acabam complicando um pouco. Eu tenho uma aluna minha que mora em Dublin. Uhum. E ela me contou que o inglês e irlandês também é punk. E me contou que um dia ela pegou, chegando em Dublin, ela pegou um táxi com o marido dela. E aí o taxista começou a falar de um negócio, de um haul. E ela ficou olhando pro marido dela e falou assim, meu, que é isso? O marido dela falava um pouco mais de inglês do que ela. E nem ele não estava conseguindo entender. E aí, depois de muito ouvir ele falando, eles entenderam que o taxista estava querendo dizer que eles precisavam de um hat. Um hat. Nossa. Que eu acho que no britânico, né, se for para Londres, assim, já vai ser um mais parecido com hot. Mas lá era ha. Não tinha nenhum T no final, não tinha nada. E assim, essas variações tornam a comunicação bem complicada. E por isso a importância, né, da gente se expor à língua, em especial aquela que a gente quer imitar. Por exemplo, se quem estiver assistindo aqui quiser falar como um irlandês, por favor, consuma conteúdos em inglês de irlandês, né? Se quer o inglês britânico, vai ter que consumir conteúdo de inglês britânico. E não só isso, vai ter que escolher ainda qual que é o sotaque de qual região que você vai querer pegar. Você sente que o sotaque londrino, ele é mais tranquilo, ele é um pouco difícil também? Depende, né? Depende de onde também. Depende Uhum. por exemplo, os jovens, assim, falam com mais gírias e falam ainda mais picados. Eles ainda Uhum. comem mais letras. Então, ainda é mais difícil de você entender. Agora, o inglês mais tradicional mesmo, das pessoas mais velhas e tal, ele é bem, para mim, pelo menos, é fácil de entender, não é tão difícil. Eu nunca Uhum. fui assim, já passei, já viajei para alguns lugares, mas nunca prestei muito atenção nessa questão. Eu nunca fui muito para o norte, então eu não sei te dizer como que é. Para o sul é bem tranquilo, assim, não senti muita Uhum. diferença. Agora, eu nunca fui para Manchester, para Liverpool, então eu não sei lá para cima mesmo do país, porque é muito mais próximo, né, da Escócia, então acredito que as variações sejam maiores. Então eu Uhum. nunca senti isso, mas aqui o pessoal aqui mesmo em Londres é mais tranquilo assim, porque eles estão tão acostumados que tem tanto imigrante do mundo inteiro, que eu acho que meio o ouvido deles está acostumado a ouvir diversos acentos e diversos sotaques diferentes, então para eles não é tão difícil. Mas eu acredito que em regiões que tenham menos, uma incidência menor, né, de imigração, eu acredito que seja mais difícil deles entenderem se você não fala mais ou menos parecido com eles. Que Uhum. aqui Entendi. é muito cosmopolita, né? Então aqui é gente do Uhum. mundo todo, então o ouvido dele, tanto que eu consegui emprego sem saber falar inglês. Tipo, se fosse em outro lugar, eu não sei, acho que eu ia conseguir. Tipo, minha filha, você não se comunica, como é que eu vou conversar com você? Mas o cara Uhum. também era israelita, sabe? Então, embora o inglês dele seja perfeito,
porque ele falava um inglês assim muito, muito perfeitinho mesmo, assim, tipo, eu nunca pensei que ele fosse israelita se ele não tivesse falado. E ele falou, não, tá tudo bem. Tipo, começa a trabalhar aí. Ah, foi muito doido isso. E quando você para pensar em inglês, tem algum ponto que você diria assim que é mais difícil e que precisa de uma atenção maior quando a gente está estudando? Algum ponto? Uhum. Eu acho que não, assim. Pra mim, acho que é tudo igual. O nível de dificuldade é a mesma coisa. Eu acho que é muito essa questão de pronúncia mesmo. Principalmente quando as coisas são mais novas ou palavras que eu uso pouco. Tem palavras que eu uso pouco. Às vezes eu lembro como pronuncia, mas eu não lembro o significado em português. E então eu fico meio, tipo, tenho que meio que fazer um calam para conseguir fixar. E tem, Uhum. tipo, eu lembro da palavra e falo, cacete, eu já vi o que que isso significa 1000 vezes e ainda não consigo. Uhum. Então, ainda não consigo lembrar a tradução da palavra. Eu consigo entender o contexto, mas eu fico, meu, o que é aquela palavra? Aí eu fico pensando na palavra, eu fico pensando até que eu consigo parar um momento e olhar no Google Translate o que quer dizer aquilo. Então, acho que é muito mais por aí, assim. Não, mas esse é um negócio bem interessante. Essa questão de você conseguir entender a palavra sem precisar, de fato, ir num tradutor, mesmo que você não entenda, não saiba qual que é a relação, qual que é o... Eu sempre esqueço a palavra em português, mas qual palavra ela é no português, é, o fato de você entender ela em inglês mesmo já ajuda muito em todo o processo. E eu acho que é até, é até ideal. Eu tenho diversas situações, em especial depois que eu voltei do navio para o Brasil, em que eu queria falar as coisas e eu falava, olha, em inglês fala assim, mas eu não lembro como fala em português. Você já passou por isso? Tem alguma coisa assim que às vezes em português você esquece, você não lembra falar? Ah, tem várias. Agora eu não consigo te dar assim um exemplo, mas tem várias coisas, às vezes, que eu vou falar e eu falo inglês, e até o meu namorado fala assim, mas por que você tá falando inglês? Fala tudo em português, eu falo tudo em inglês. Ah, não lembro agora. Fica assim mesmo, mas depois ele acaba fazendo a mesma coisa. Essa questão aqui que eu lembrei um outro exemplo da gente que você estava falando da gente aprender o inglês de onde a gente quer ir. Eu até aprendi recentemente uma palavra nova que eles usavam sempre, mas passava desapercebida. E que é tipo, o que que você gostaria de comer no jantar? Uhum. Como é que o americano fala, por exemplo? Seria algo como What would you like to have for dinner? Something like that. Exato, mais ou menos assim. Agora, um britânico falando a mesma coisa. Ele falaria, what would you like to eat for supper? Aham, sapato. E aí eu fiquei, que diabo é supper? Eu falava, o que é isso? A mulher vai jantar, mas o que ela vai jantar? Será que isso é uma comida específica? Será que é um prato novo? Uhum. Será que é uma iguaria inglesa? E depois eu comecei a ouvir isso direto. Comecei a ouvir muitas vezes. Quando eu ia sempre mais tarde na casa das pessoas, e aí eles falavam, o que que você gostaria de comer no jantar? O que que vai ser o jantar? O que que a gente vai jantar hoje? Eles sempre falavam isso e no final vinha o tal do sapa. Eu falava, meu, o Uhum. que que é isso? Aí depois eu coloquei no Google Translator e falei, né? Pus lá para falar em vez de escrever. E pus, o que que você gostaria de comer no jantar? Aí ele falou, jantar, né? O sapa, jantar. Eu falei, gente, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Que jantar nessa terra não é jantar, não é dinner, é sapa. E Uhum. aí eu comecei a ver, eu falei, gente, todo mundo fala assim. Ou seja, se eu ficasse fiada só pelo falar dinner, não que eles não entenderiam. Eu é que não ia Uhum. entender. Se eu falasse Sim, dinner, eles não iam entender, com certeza. Agora, o contrário, eu não entendia. Eu não entendi o que eles estavam falando. sim. Ah, e é bem interessante que porque cada região às vezes tem, é igual aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de português, dependendo da região, vai chamar coisas de maneira diferente. Um exemplo clássico é mexerica, né? Em um lugar é mexerica, outro é tangerina, lá no sul é bergamota. Então, Uhum. eu lembro quando eu fui pro sul, eu fui passear lá, me falaram, você quer bergamota? Eu, o que O é que isso? que é isso? Nunca vi. Nunca tinha visto.
E, na verdade, era simplesmente a mexerica que eu conhecia. Então, é interessante ver como coisas comuns, né, acabam tendo, recebendo nomes diferentes, palavras diferentes, dependendo da região. E curiosidade, você faz o seu tea time todos os dias? Você toma um chá com a rainha também? Não, Não, não criou esse não, hábito. não. Eu faço tea time and cough time all the time. Uma coisa que eu sinto Eu muita sou saudade. movida, Uhum, café e chá o dia inteiro. entendi. Uma coisa que eu sinto muita saudade da época do navio são os scones. Hum, Ah, ai, é uma os delícia cones aquele são negócio. muito bons. Não, e tem eles fazem aqui umas brincadeiras muito engraçadas. Uma vez eu estava fazendo um estágio e, e aí começou a discussão sobre os scones. Se você Uhum. passa primeiro a geleia, depois o creme, ou se é o creme e depois a geleia. Aí ele, This is not British. British put first. Como é que ele falou? Primeiro a geleia, jam first, and then the cream. Uhum. E eu, não, mas primeiro o cream, depois o jam. Ele, não, você suja a faca com o cream, depois você põe no jam. Não pode. E eles ficavam com essa discussão, assim, um monte de gente. Não, primeiro faça. Aí uma falou assim: eu como igual a rainha. Primeiro a geleia, depois o creme. Eu comia puro. This is not British, Ana. É porque eu tinha que comer escondido. Te entendo, te Mas, entendo. mas ainda acho que é uma polêmica tipo arroz feijão aqui no Brasil, né? Isso, Qual que é exatamente, exatamente. Era a mesma Carol, o que polêmica. é? Arroz ou feijão? Eu primeiro ponho feijão, depois o arroz. So we're together. Todo mundo é do contra. Nós estamos certas, todo mundo é do contra. A minha Todo mãe mundo tá quer super colocar arroz certa, que foi a together. minha mãe que me ensinou assim a vida toda. Então estamos certas. Primeiro feijão, depois o arroz. Então nós estamos no time. Ah, e para a gente encerrar aqui, eu queria saber de você. Que dica você daria, uma vez que você está aí, você teve que aprender o inglês na raça aí no dia a dia, que dica você daria para quem está aqui estudando inglês? O que você acha que eles podem fazer? O que você recomendaria? Olha, primeiro não desistir, perseverar, porque às vezes não é fácil. Na maioria das vezes não é fácil, porque não é só estudar inglês, né? A gente tem toda a nossa vida. Quando você é criança é tudo muito mais fácil, mas depois de adulto a coisa aperta Uhum, bastante. E tentar ter o máximo de contato possível com a língua, tentar traduzir todos os devices para inglês, assistir filme sem legenda, ouvir música e tentar entender o que estão cantando. Mas, acima de tudo, acho que entrar nesses grupos de online de conversação, porque isso ajuda bastante você conversar mesmo com outras pessoas, porque eu acho que ter o contato direto, fazer você, porque quando você assiste filme, ouve música, você só tá ouvindo, você não tá falando. E eu acho que a gente tem muita vergonha de falar e falar errado. Isso é uma grande bobagem, porque você joga real logo, fala, ó, tô aprendendo, não sei muito, você me ajuda? Ninguém vai falar que não. Todo mundo vai te ajudar. uhum, Então, se você puder, tipo, entrar, quem tá começando agora, entrar nesses, sei lá como é que chama hoje em dia, hangout ou sala de bate-papo, sei lá como é que chama. Mas procurar esses grupos, né? Grupos de pessoas que estão ali para conversar mesmo, conversar sobre qualquer coisa, do tipo, ó, tô aqui no Brasil, tá chovendo, tá fazendo sol. Mas qualquer uhum, assunto, qualquer diálogo, qualquer conversa para você falar. Perder o medo de uhum, falar, perder a vergonha de falar, porque a gente só consegue arrumar o nosso acento, a gente só consegue arrumar a nossa pronúncia quando a gente pronuncia. Agora, ficar só uhum, consumindo coisas sem botar para fora é um erro muito grande. Eu fazia isso muito, eu tinha vergonha. Se eu tivesse sozinha, eu não tinha o que fazer, eu tinha que falar. Se eu tivesse com alguém do meu lado e eu sabia que aquele alguém sabia mais do que eu morria de vergonha de pedir qualquer coisa, sabe? Do tipo, vou no supermercado, tenho que falar, oi, tudo bem? Tô aqui, o troco, o dinheiro, não sei o que e tal. E eu sempre falava, vai você, vai lá, pede lá, compra lá pra gente. E era só por vergonha mesmo, era uma bobagem. Mas eu vejo que todo mundo faz isso. Então, uhum. tipo, engole a vergonha, conversa mesmo com todo mundo, você não deve nada pra ninguém, manda real, fala, eu tô aprendendo, preciso aí, me ajuda, vai todo mundo te ajudar e vai dar muito bom no final. Uhum. Um conselho muito bom.
A imersão, ela envolve tudo isso, né? Você não só é você se expor para absorver, mas depois de absorver você Tem tem que que pôr pra reproduzir fora. também, É. tem que pôr para fora. Aqui Ah, tinha uns grupos assim, o pessoal se encontrava no pub, no café, tinha uns aplicativos até. Eram uns aplicativos de encontro, aí você ia lá, encontrava uma galera, um monte de gente, só para bater papo, porque era gente do mundo inteiro que tava todo mundo querendo aprender inglês e precisava praticar. E uhum, aí depois passou a ser virtual, né? Por causa uhum. de não poder estar com as pessoas. E é isso, eu acho que esses grupos sempre ajudam. São conversas extremamente aleatórias. É super legal que você conhece outras pessoas e pratica, né? Você bota tudo pra Uhum. fora. E ter a chance de praticar com pessoas que também estão praticando, né? Ah, ajuda bastante, porque aí você acho que ajuda a não ter tanto aquele receio, aquele medo. Acho que o medo que a maioria das pessoas tem é o medo de ser julgado, né? Ser Isso, julgado por alguém que sabe mais. Então, isso. às vezes, ter esses ambientes assim controlados, assim, um safe environment, ajuda para que a gente consiga se soltar e aí assim se preparar também para o mundo real, né? E, então, e lembrando, né, então que essa semana começa o nosso curso Speak Like a Native, na quarta-feira começa, vão ser 7 Muito dias, a bom. gente vai ter muitas dicas maravilhosas para quem quer realmente fazer exatamente isso, perder o medo de falar e começar a se comunicar com confiança, mesmo que seja só começando, né? Eu acho que na sua experiência, mesmo você tendo um conhecimento lá quando você começou, mesmo que seu conhecimento fosse mínimo, você conseguia se comunicar de alguma forma. Então, não é impossível se comunicar quando você tem um vocabulário assim limitado. Você pode, não só pode, como deve se comunicar. Esse é o ponto principal, né? Exato. E também, logo, logo está vindo aí a nossa academia Influence, que é um ambiente assim completamente preparado para treinar a pronúncia. Então, quem quiser participar do nosso curso gratuito, o link para se inscrever está aqui na, no perfil Na bio. do Instagram. É tanta coisa assim que a gente até esquece como é que fala. E, Carol, thank you very much for coming, for joining me today. Thank you very much indeed. It was a pleasure. Well, it's a pleasure for me as well. So thank you. uh, Thank you. Have a nice evening, maybe already. Evening? No, it's still afternoon. Oh, afternoon. So Yeah, have still a nice afternoon. afternoon, Thank and I'll you. see you guys later. Bye, guys. Thank you for coming. Bye. Ciao, ciao.